E aí, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Cleiton Simões e você está no Oficina CS. Seguinte, vou apresentar para vocês hoje aqui alguns outros materiais de acabamento que eu vou utilizar em alguns projetos que eu vou executar mais para frente, né? Abri um parênteses rapidinho para explicar, para justificar algo que eu disse que faria e não fiz. Em um vídeo passado, não me lembro qual, eu disse que eu ia postar alguns vídeos fabricando umas peças em madeira para uma loja de alto padrão. Infelizmente, na hora, a loja achou melhor não fazer a exibição, porque eles não queriam expor quem faz as peças, também não queriam expor como essas peças são feitas, enfim. Para evitar o atrito e correr o risco de perder o trabalho, eu abortei a ideia de fazer os vídeos e acabei não fazendo, né? E o que me paga as contas é o meu trabalho, não é produção de vídeo, né? Então, eu tive que optei por trabalhar, obviamente. Aí, o que eu vou fazer? Fui abençoado com um trabalho consideravelmente grande, né? Algumas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu tenho uma empresa de manutenção de área verde, de poda, supressão de árvore, e eu fui abençoado aí com um trabalho de supressão, né? Que é a retirada total da árvore de dois jatobás. Dois jatobás enormes, eles estavam doentes, são árvores de mais de 100 anos, mas estavam os dois condenados no mesmo terreno, então a pessoa me chamou, os donos moram fora do Brasil, inclusive, receberam uma indicação, né, do meu trabalho e me contrataram e me cederam o material, né? Doaram o material e esse material foi para a chácara de um amigo meu e a gente vai produzir na estrutura dele lá, meu mentor em marcenaria, o senhor Alberto, a gente vai produzir lá algumas peças e essas peças aí agora eu posso estar postando, né? Então eu vou fabricar mesa de centro, mesa de canto, enfim, lareira, um monte de coisa e vocês vão poder estar acompanhando. Não é algo para já, porque essas madeiras elas estão com muita umidade ainda. Então eu vou fazer alguns cortes, vou estar apresentando parte desse material já para vocês em vídeos próximos, mas não é tudo que eu vou conseguir apresentar, né? Muitas coisas vão ficando mais para frente para quando eu for finalizar as peças que elas estiverem mais secas. Mas, enfim, justificativa dada. Agora vamos partir aqui, ó, para o vídeo. Vou começar por materiais. Hoje vai ser material de pintura, tá? Pintura e acabamento fino, né? A parte em metal, o que eu utilizo? Basicamente eu utilizo tinta Duco, né? Tinta laca nitrocelulose. Isso aqui é Lazuril e essa aqui é do mesmo tipo de tinta, porém da Brazilian. Eu gosto das duas? Gosto das duas. Utilizo tanto essa quanto essa. Porém, a Brazilian no preto fosco é ruim, eu não gosto. Não gosto dela nem na laca, nem na... Isso aqui é utilizado para fazer laqueamento. Eu vou falar em acabamento laqueado em móvel. É isso aqui que utiliza, tá? Tinta Duco. A laca da Brazilian, preto fosco, ela risca com a unha. Se passar a unha nela, ela risca. Então eu não gosto, eu acho frágil. Agora, a brilhante eu utilizo normal, ou qualquer cor eu utilizo. Eu não gosto da preto fosco, aí eu prefiro a Lazuril. A Lazulac é muito mais cara que a Brazilian, então eu limito ela ao preto fosco somente, por conta do custo, né? Outro material da Brazilian que eu não gosto tanto é o verniz fosco. Então eu acho que a Brazilian tem um certo problema com o material fosco. Que o verniz PU fosco alto sólido, também eu não gosto do acabamento. Ele já não é frágil, tá? Ele não é frágil, não risca nem nada. É um verniz resistente. Porém, o acabamento do Lazuril, do verniz fosco Lazuril e desse aqui, ó, o Skylac, são muito superiores ao acabamento do verniz fosco Brazilian. No brilhante eu utilizo tranquilamente o Brazilian, utilizo o Skylac, utilizo Lazuril, não utilizo mais, eu utilizo Brazilian e Skylac no brilhante, tá? Sem menor problema. Agora o fosco eu já não gosto tanto do Brazilian, utilizo em último caso. O Skylac é esse aqui, ó, para metal,
eu já compro em lata, porque compensa bem mais. Sai quase a metade do preço. Então isso aqui é o verniz, em lata de 5 litros, e o catalisador da Skylac. E para verniz brilhante, não é verniz fosco. Esse verniz especificamente é brilhante, tá? O fosco eu não encontro aqui na minha cidade, eu não encontro em galão. Verniz fosco aqui eu só encontro assim, em quarto. Sai mais caro, mas é o jeito. Eu utilizo, quando eu preciso diminuir o brilho no brilhante, eu utilizo isso aqui, ó. Isso aqui é um fosqueante universal. Para que ele serve? Para fosquear o verniz. Ele serve tanto em verniz, quanto em tinta PU, quanto tinta laca, esmalte sintético. Ele diminui o brilho em muitos materiais. Tá? Tem a lista de material e a dosagem toda aqui numa tabela. Funciona bem pra caramba. Então eu compro o verniz brilhante e se eu não quero a peça tão brilhante, eu quebro um pouco o brilho dela com o fosqueante, tá bom? Outro material que eu utilizo para metais, fundo. Fundo eu utilizo basicamente dois. Fundo de preenchimento, tá? Que é o PU. Pode usar o multifio para preenchimento? Até pode. O Prime Universal? Até pode. Mas a camada, o que aceita uma camada um pouco mais encorpada é o PU. O PU ele realmente tem uma qualidade superior aos outros. Prime, o fundo, né, de preenchimento, utiliza o PU. Prime de aderência, que são os dois que eu mencionei, eu utilizo fundo de preenchimento e fundo de aderência. O fundo de aderência eu utilizo o Wash Prime. O Wash Prime tem o conhecido preto fosco vinílico, tá? O Wash Prime é amarelo, o preto fosco vinílico é preto fosco. E qual que é a função do Prime de aderência? A função do Prime de aderência é dar aderência. Por exemplo, se eu vou pintar uma peça muito brilhante, cromada, que eu não consigo quebrar o brilho, eu aplico o Prime de aderência. Então, pego uma peça cromada, pinto com Wash Prime ou com preto fosco vinílico e por cima eu dou sequência na pintura. Se eu tiver de fazer um preenchimento, eu vou fazer alguma correção de superfície com o Prime PU em cima do Prime PU a tinta, né? Mas normalmente quando eu utilizo o Wash Prime eu aplico ele e por cima já coloco tinta. De material de pintura eu utilizo também o sintético automotivo, que não está aqui. Mas eu utilizo o sintético automotivo da Brazilian, tem cor que é mais barato, porque a cor modula muito o preço. Então tem o Duco numa cor X, por exemplo, algum vermelho muito intenso, ele vai ser bem caro. Já no sintético automotivo, desde que a peça permita-se utilizar o sintético automotivo, costuma sair um pouco mais barato. Então, eu não me importo, eu prefiro o Duco, mas quando é uma tinta muito cara e acho com uma diferença considerável no sintético automotivo, eu utilizo. Isso aqui não é o sintético automotivo, isso aqui é o poliéster da Brazilian. Utilizo tranquilamente, tá? Poliéster da Brazilian eu utilizo de boa, gosto. Esse aqui é vermelho Paris, mas qualquer cor em poliéster eu uso da Brazilian numa boa. E o poliéster, ele não é tinta de acabamento, ele é só uma tinta de coloração, né? Então por cima você tem que fazer o acabamento com verniz. Então por cima do poliéster entra um verniz, seja fosco ou brilhante, mas tem que entrar o verniz. Material de pintura metálica, tinta PU. Tinta PU não precisa envernizar, é uma tinta, é praticamente um verniz pigmentado, né? Então você catalisa ela e aplica. Então ela já dá o acabamento, um excelente acabamento. Inclusive eu prefiro o PU, né, do que o mesmo a laca, que já dá um acabamento excelente, mas eu gosto mais do acabamento do PU do que da tinta Duco. Mas entra na questão do custo-benefício, o PU é mais caro do que a Duco, bem mais caro. Isso aqui, ó, isso aqui eu utilizo em poucos projetos, mas utilizo. Isso aqui é uma tinta para alta temperatura. Eu uso quando eu fabrico defumador ou churrasqueira. Tem um projeto de uma churrasqueira que a gente vai fazer, uma estação gourmet, que é um projeto que está próximo à execução dele, que eu vou utilizar também essa tinta aqui. Isso aqui ela suporta até 600 graus. Claro que com o tempo de uso ela acaba, né? A tinta sai da peça, mas
para a gente entregar uma peça bonita, bem acabada. Essa aqui é a opção para onde vai receber temperatura aí mais elevada, né? Então eu acho que é isso. De material, aqui eu tenho um verniz PU também. Ah, isso aqui é um sintético. Sintético, um catalisador para sintético. Isso aqui eu utilizo para acelerar a secagem na tinta sintética, na automotiva. Utilizo até na residencial. Quando eu vou fazer um verniz filtro solar numa peça, num forro, por exemplo, né? Que o verniz filtro solar só uso na parte da carpintaria. Em peças que eu fabrico eu não uso. Quando invernizo, utilizo o verniz PU. Mas quando vou fazer alguma reforma, alguma sacada para fazer que eu vou invernizar, se for peça que dá para invernizar na pistola, eu cataliso para o verniz secar mais rápido, porque o verniz residencial ele demora a secar. Então catalisado vai bem. Mas isso aqui para sintético automotivo é show de bola. Quando tem alguma peça para pintar que eu quero a secagem mais rápida, eu coloco isso aqui e acelera bastante a secagem, fica excelente. Verniz, isso aqui é um verniz, não é um alto sólido, tá? Esse verniz aqui é um verniz PU da Lazuril, muito bom também, tá? Mas não é alto sólido. É um verniz pronto uso, você mistura o catalisador e aplica, é um verniz brilhante. Ele é um pouco mais barato, esse aqui é o 6100 da Lazuril. Excelente verniz também, bom acabamento, mas menos resistente do que o alto sólido. Removedor pastoso, quando tem que tirar algum material velho para aplicar um material novo, é esse cara aqui que eu utilizo. Esse é da Anjo, mas eu gosto mais do da Maxi Huber, mas não tinha, então eu acabei comprando o Anjo mesmo e funciona também. E agora passemos para a parte de madeira. O que eu utilizo, o que eu vou utilizar nesses projetos que eu vou estar executando agora, né, mais em breve até. Eu utilizo verniz PU para madeira. Isso aqui é um Saierlac, tá? Isso a gente acha com facilidade até na internet. Se você buscar, eu compro na loja Madeira Nit. A Madeira Nit ela tem aqui próximo da minha cidade, mas ela atende pela internet. Então eu acho que no site eles vendem, tá? Isso aqui é o verniz fosco PU da Saierlac, mas pode buscar aí, Mercado Livre, deve encontrar. Esse verniz, ele necessita de um catalisador específico da própria Saierlac, né? Então quando você compra o verniz, já pede o catalisador, eles já mandam o catalisador referente ao verniz e um diluente. O diluente PU não precisa necessariamente, o catalisador é esse aqui, ó. O catalisador PU para aquele verniz lá. O diluente não precisa necessariamente ser da Saierlac. Eu comprei da Saierlac porque o preço ia sair muito parecido com outras marcas da mesma qualidade. Então, acabei comprando tudo no mesmo lugar, né? Então já peguei Saierlac, mas pode ser um diluente PU de outra marca para você fazer a diluição do verniz. E o último material que eu vou apresentar para madeira, tem isso aqui que eu já falei em outro vídeo, aliás, esse aqui, que eu já falei em outro vídeo, que também é da Saierlac, que é um Polisten, também é um material que eu gosto de aplicar. Tem peças, mesas que às vezes a gente executa, que eu gosto do acabamento dele. É um impregnante, né? Isso não é um verniz. Eu gosto bastante do acabamento dele. Então, funciona. Utilizo até bastante. Utilizo ele em algumas peças misturado com tinta asfáltica. Oh, meu Deus. Tá, o produto tá ali, ó. Com Neutrol. Tá ali embaixo, tive que abaixar para ler. Utilizo isso aqui misturado com Neutrol para peças que vão ficar expostas ao tempo. É show de bola, viu? Fica excelente, escurece bastante, mas dura demais, é muito bom o acabamento. Mas, para finalizar o acabamento em madeira, eu uso isso aqui, ó. Esses dois, ó. Cera de abelha, essa aqui é alveolada, né? Mas pode comprar cera bruta e cera de carnaúba. Cera de madeira, cera de carnaúba e óleo mineral. O óleo mineral tá aqui. Óleo mineral, tá? Aí, ó. Eu produzo uma cera misturando esses três elementos.
Tem gente que também põe parafina, antigamente colocava um breu, né, no lugar da parafina, que é para dar um pouco mais de aplicabilidade, de melhora o deslizamento da cera, tal, diz que deixa ela mais macia, né, para aplicar, que ela espalha melhor, mas eu não utilizo a parafina, eu utilizo só esses 3 componentes, cera de abelha, cera de carnaúba e óleo mineral. Aí a proporção é muito de acordo com o que você quer. Quer dar um pouco mais de hidratação na madeira, madeira mais velha, põe um pouco mais de cera de abelha. A madeira é mais nova, você precisa de um pouco mais de brilho, ponha mais cera de carnaúba. O óleo mineral ele é apenas um diluente, né? Ele vai deixar isso um pouco mais pastoso, essa mistura um pouco mais pastosa. Então eu acredito que 1/3 de cada é uma mistura meio padrão que eu faço e funciona. 1/3 de cada em peso, né? Então para 150 gramas eu ponho 50 gramas, 50 gramas, 50 ml, ou 50 gramas também de verniz. Só que isso é muito relativo, tá? Não tem uma receita. A receita base é isso aí, partes iguais. Se eu colocar um quarto elemento, se eu for por parafina, aí eu ponho 1/4 de cada, certo? É a forma com que eu faço e funciona bem, eu gosto. Isso para tábua de carne é sensacional, tem móveis encerados que ficam muito bonitos. E é isso. Então acho que a parte de material para acabamento eu consegui mostrar. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, Cleito, pode falar mais sobre o verniz fosco para madeira, sobre o verniz fosco para metal. Enfim, consigo estar enfatizando algumas coisas em vídeos futuros. Se você tiver dúvida, é só chamar aí, deixa mensagem ou entra no grupo e pergunta lá e a gente conversa e eu explico, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham tido. A gente vê um material, tem um insight, pô, eu tenho uma peça assim para pintar, eu acho que com verniz fosco vai ficar bonito, enfim. Foi mais uma sugestão aqui, a apresentação do que eu uso. Nada muito esmiuçado sobre como utilizar, isso aí tem muito canal que explica. Então eu só estou mostrando mesmo para vocês saberem o que eu utilizo. E eu uso também para preparação disso tudo aqui, do que é diluído, né? Um copo de catálise, que é esse cara aqui, ó. Esse aqui eu acabei de comprar porque o meu estava bichados. O meu estava manchado já, não dá para enxergar nada. Eu comprei esse kitzinho. Ele é 1 litro. Tem um kit, né? Vem diminuindo, mas o que eu utilizo mesmo é o de 1 litro. 1 litro ele tem uma graduação aqui, então a gente pega o percentual no produto específico que a gente for utilizar. Quanto de catalisador para meio litro de tinta, por exemplo, né? Ou de verniz, enfim. E quantos por cento de diluente, aí a gente faz o cálculo e segue essa graduação. Isso aqui é um material excelente, muito rígido, polipropileno, né, um plástico, muito resistente, isso é show de bola. O outro ele está na oficina, mas ele está muito opaco já, né, está inteiro, mas já é ruim de enxergar, e aí eu comprei um novo. E é isso, então esse foi o vídeo sobre materiais de acabamento. Qualquer dúvida, fica à vontade de perguntar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aí no seu vídeo. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se não tiver dúvida, deixa um comentário elogiando ou criticando também, não tem problema. Tem algumas pessoas que gostam de deixar comentário com crítica, mas a gente não agrada todo mundo, né? Então isso é meio impossível. Sempre vai ter quem se desagrade com o vídeo, assiste só para criticar mesmo. E a crítica também é bem-vinda, porque a crítica ajuda a gente a melhorar. E é isso então, vou ficando por aqui que o vídeo já está bastante longo. Até o próximo vídeo, forte abraço, valeu!